O que uma mulher de 94 anos pode guardar em segredo por quase um século? Katherine Jackson viu o próprio filho se transformar no artista mais famoso do planeta e também viu o preço que isso cobrou dele. Hoje vamos abrir essa história peça por peça. A infância dura em Gary, Indiana, a disciplina implacável que moldou um prodígio, a fama que virou prisão e os mistérios de saúde e vida pessoal que o mundo inteiro tentou entender e nunca completamente conseguiu. Se você também é fascinado pela vida de Michael Jackson, fica até o final, porque tem informação aqui que pouca gente comenta. Antes de continuar, se você é fã de verdade do rei do pop, dá uma olhada na descrição. Separamos peças de colecionador inspiradas no universo dele, inclusive uma almofada Michael Jackson que já virou item cult entre os fãs do canal. O link tá logo ali embaixo, e já deixa o like nesse vídeo, isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Michael Joseph Jackson nasceu em 29 de agosto de 1958, o sétimo filho de Katherine e Joe Jackson, em uma casa pequena e simples em Gary, Indiana. Desde muito cedo, ficou claro que aquele menino tinha algo diferente, uma voz precoce, um senso de ritmo que parecia não ter idade. A casa dos Jackson não tinha muito dinheiro, mas tinha música por todos os lados. Katherine, apaixonada por canto e sem formação profissional, foi quem incentivou o amor pela arte nos filhos. Michael cresceu ouvindo artistas como James Brown e Jackie Wilson, cujos movimentos de palco e potência vocal deixariam marcas profundas em seu próprio estilo. Katherine também era uma testemunha de Jeová dedicada, e essa fé moldou os valores que ela tentou passar para os filhos. Humildade, disciplina espiritual, senso de propósito. É um traço que Michael carregaria, à sua maneira, por toda a vida, mesmo em meio a tantas transformações públicas e pessoais. Do outro lado, Joe Jackson representava a outra força da casa, a ambição. Ele enxergava no talento dos filhos a única saída real da pobreza e conduzia os ensaios musicais com uma disciplina extremamente rígida. Para Michael, isso significou horas e horas de prática, poucas folgas e uma cobrança constante por perfeição. Décadas depois, em entrevistas já consagradas, o próprio Michael comentou publicamente como o medo de decepcionar o pai o empurrava a buscar a perfeição. Um padrão de comportamento que ficaria com ele mesmo depois de se tornar um dos artistas mais bem-sucedidos da história. Aos 5 anos, Michael já se destacava nas apresentações da família. Joe decidiu incluí-lo na banda, ao lado dos irmãos Jackie, Tito, Jermaine e depois Marlon. Rapidamente, o grupo, que se tornaria o Jackson 5, chamou a atenção da Motown Records, a mesma gravadora que lançou nomes como Diana Ross e Stevie Wonder. Com o contrato assinado, a família se mudou para a Califórnia. O primeiro single, I Want You Back, lançado em 1969, foi direto para o topo da Billboard Hot 100. Vieram em sequência sucessos como ABC, The Love You Save e I'll Be There. Uma sequência de números 1 que colocou os irmãos Jackson no centro da cultura pop mundial. Mesmo criança, Michael já era o centro das atenções. Sua voz, sua presença de palco e sua capacidade de emocionar plateias inteiras o transformaram na verdadeira alma do grupo. Mas por trás dos holofotes, a rotina era pesada. Liderar o grupo tão jovem significava carregar uma responsabilidade que ia muito além da de uma criança comum. Se esse tipo de história te prende, já deixa o like e comenta aqui embaixo. Qual foi a fase da carreira de Michael que mais te marcou? E aproveita para dar uma olhada nos produtos que separamos para quem também é apaixonado por essa história. Tem uma porta-caneta temático do Michael Jackson, que é praticamente um mini colecionável de mesa, e um balde de pipoca perfeito para maratonar documentários sobre a vida dele. Os links estão na descrição. Ainda como parte do Jackson 5, Michael já lançava discos solo pela Motown, incluindo o single Ben, que lhe deu seu primeiro número 1 nas paradas de forma independente. Mas ele sentia que sua criatividade estava limitada pelo formato da gravadora. Em 1975, junto com os irmãos, migrou para a Epic Records sob o nome The Jacksons. Uma mudança que deu a Michael mais controle criativo e preparou o terreno para o que viria em seguida, sua verdadeira consagração como artista solo adulto. Em 1979, Off the Wall, produzido por Quincy Jones, misturou pop, funk, disco e soul de uma forma que impressionou crítica e público.
Faixas como Don't Stop Till You Get Enough e Rock With You projetaram Michael a um novo patamar. O álbum vendeu mais de 20 milhões de cópias e rendeu a Michael o primeiro Grammy de sua carreira na categoria de melhor performance vocal masculina de R&B. E então veio 1982. Thriller não foi apenas um álbum, foi um fenômeno cultural. O videoclipe da faixa título, dirigido por John Landis, redefiniu o que um clipe musical podia ser. Uma mini-produção cinematográfica, com narrativa própria e uma coreografia que se tornou eterna. Em 1983, Thriller se tornou um dos primeiros videoclipes de um artista negro a ter rotação constante na MTV, um marco histórico para a indústria musical. Até hoje, Thriller segue como um dos álbuns mais vendidos da história, com dezenas de milhões de cópias certificadas ao redor do mundo. Um número que resume o tamanho do impacto que Michael teve na música popular. Enquanto o mundo celebrava o artista, Michael enfrentava, nos bastidores, uma batalha bem menos glamurosa. Em meados dos anos 80, foi diagnosticado com vitiligo, uma condição autoimune que causa perda de pigmentação da pele. O problema é que, na época, boa parte da imprensa e do público interpretou as mudanças em sua aparência como uma tentativa deliberada de clarear a pele. Um boato que o perseguiria por anos e que ele mesmo tentaria desmentir publicamente. Em 1993, em uma entrevista concedida a Oprah Winfrey, Michael falou abertamente sobre a condição, afirmando que se tratava de algo que ele não podia controlar. Outro momento que marcou profundamente sua vida foi o acidente durante a gravação de um comercial da Pepsi, em 1984. Efeitos pirotécnicos acenderam acidentalmente seu cabelo, causando queimaduras sérias no couro cabeludo. O episódio, amplamente divulgado pela mídia, deixou cicatrizes físicas e, segundo relatos posteriores de pessoas próximas, também abriu caminho para uma dependência de analgésicos usados no tratamento da dor. Mesmo diante disso, Michael transformou parte dessa tragédia em algo positivo. Doou a indenização recebida da Pepsi para a construção de um centro de queimados que passou a levar seu nome no Broadman Medical Center. Em meio a tanta exposição pública, Michael sempre foi enfático sobre um ponto. Queria dar aos próprios filhos a infância normal que ele sentia não ter tido. Ele foi pai de 3 filhos, Prince, Paris e Prince Michael, II, conhecido como Blanket. E segundo relatos de pessoas próximas e dos próprios filhos em entrevistas ao longo dos anos, era um pai presente, que lia histórias antes de dormir e incentivava a criatividade das crianças. A decisão de cobrir o rosto dos filhos com véus ou máscaras em aparições públicas gerou muita discussão na época, mas, segundo o próprio Michael declarou, era uma tentativa de protegê-los do mesmo tipo de escrutínio midiático que marcou sua própria infância. Nenhuma retrospectiva sobre Michael Jackson estaria completa sem mencionar as controvérsias legais que marcaram sua vida, especialmente as acusações que surgiram em 1993 e mais tarde, em 2005, quando foi levado a julgamento e absolvido de todas as acusações pelo júri. Esses episódios dividiram a opinião pública de forma profunda e afetaram sua saúde emocional de maneira significativa, segundo relatos de familiares e colaboradores próximos ao longo dos anos. Independentemente da posição de cada espectador sobre esses casos, é inegável que eles se tornaram parte inseparável da narrativa pública em torno do artista, ofuscando muitas vezes suas contribuições musicais e humanitários. Um lado frequentemente menos comentado da vida de Michael é o alcance de seu trabalho filantrópico. Ao longo da carreira, ele apoiou dezenas de causas sociais e ambientais, participou de projetos como o We Are the World e contribuiu, segundo registros divulgados por diferentes veículos ao longo dos anos, com centenas de milhões de dólares em doações para hospitais, orfanatos e instituições de caridade ao redor do mundo. Em março de 2009, Michael anunciou uma série de 50 shows em Londres, batizada de This Is It, seu grande retorno aos palcos depois de anos afastado. Os ingressos se esgotaram em poucas horas, batendo recordes de venda e mostrando que, mesmo depois de tantas turbulências, o carinho do público por ele seguia intacto. Michael se envolveu pessoalmente em cada detalhe da produção, repertório, coreografia, cenografia. Segundo pessoas que trabalharam com ele na época, os ensaios mostravam lampejos do artista perfeccionista e apaixonado de sempre.
ainda que também houvesse preocupação com o desgaste físico do cronograma intenso de preparação. Michael faleceu em 25 de junho de 2009, pouco antes da estreia da turnê, deixando um vazio que o mundo da música sente até hoje. Michael Jackson não foi apenas um recordista de vendas ou um inovador de videoclipes, embora tenha sido as duas coisas. Ele foi uma figura que atravessou gerações, misturou gêneros musicais como poucos artistas conseguiram fazer e deixou uma marca cultural que segue viva décadas depois. Ao mesmo tempo, sua história é um lembrete de como a fama extrema pode conviver lado a lado com fragilidades muito humanas, pressão familiar, problemas de saúde, solidão em meio a multidões e um escrutínio público implacável que raramente distinguia o artista da pessoa. É exatamente por isso que histórias como a de Catherine Jackson, contadas ao longo dos anos em entrevistas e depoimentos públicos, continuam despertando tanto interesse. Elas mostram o lado humano por trás do mito, uma mãe que viu o filho se tornar uma lenda mundial e que também testemunhou de perto o preço que essa lenda cobrou. E é aqui que fechamos essa jornada pela vida de Michael Jackson, da casa simples em Gary, Indiana, até o status de ícone eterno da música mundial. Se esse vídeo te fez enxergar o rei do pop de um jeito diferente, deixa seu like, comenta o que mais te marcou nessa história e já se inscreve aqui no canal Mistério de Michael Jackson. Toda semana trazemos histórias como essa. E antes de você sair, dá uma passada na descrição do vídeo. Separamos ali alguns produtos colecionáveis para quem é fã raiz do Michael Jackson. Tem a porta-caneta MJ, o balde de pipoca temático para sua próxima maratona de documentários e a almofada MJ para fechar a decoração com estilo. Os links estão logo abaixo, é só clicar. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.